Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos de uma forma grandiosa. Sejam todos bem-vindos ao meu canal no YouTube, Damião Moraes, levando a verdade até você. Eu quero compartilhar com você, meu amigo e minha amiga, esta mensagem que está escrito aqui no livro de João, capítulo 3, aonde Jesus fala o novo nascimento de Jesus com Nicodemos. Está escrito assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Nicodemos não era qualquer homem, ele era um homem importante, era um homem que era estruturado naquela cidade, naquele lugar. E diz assim: e este foi encontrar-se com Jesus de noite, e disse-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Veja só, Nicodemos reconheceu que as obras que Jesus realizava eram obras de quem era Deus, porque eram obras extraordinárias. E Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus olhou para Nicodemos e falou assim: olha, em verdade eu te digo, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino do céu. Em outras palavras, não pode ser salvo, não pode se salvar aquele que não nascer de novo. E disse mais: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer a segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Novamente, Jesus repetiu. Jesus falou que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Ele entrou, ele achou que Jesus estava falando da carne. Jesus estava falando, meu amigo e minha amiga, do Espírito. E ele não entendeu, não compreendeu. E Jesus disse para ele segunda vez: aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito Santo não pode entrar no reino do céu. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu ter te dito: necessário vos é que nasça de novo. Então, meu amigo e minha amiga, todos nós, independente de pessoas, de que façamos ou do que somos, todos nós necessitamos de nascer de novo. Nós temos que nascer de Deus, nós temos que nascer da água, que é a palavra que nos purifica, nós temos que nascer do Espírito Santo. Se nós não nascer do Espírito Santo, jamais vamos ter parte no reino do céu, jamais vamos ter a salvação eterna, meu amigo. Ai de nós, se chegar a nossa hora e não tivermos o batismo com o Espírito Santo, se nós não tivermos a marca de Cristo, que é o Espírito Santo. E ele diz assim: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Me explica. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Por que Jesus respondeu assim para ele? Porque Nicodemos, ele ensinava às pessoas a palavra de Deus, só que ele mesmo não entendia o que ele estava ensinando. E diz assim: na verdade te digo, Jesus dizendo a ele,
que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres, e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Jesus falou para ele: olha, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu. Ninguém subiu ao céu a não ser o próprio Jesus. Ninguém subiu até ele. E ele disse: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus falou para ele assim, assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, assim é necessário que eu seja levantado, para que todo aquele que crê em mim não pereça, ou seja, não perda a salvação, mas venha ter a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus amou a gente de tal forma, de tal maneira, de uma maneira tão grandiosa, que Ele pegou o único Filho dele, o Filho único dele, que é Jesus Cristo, e disse: vai dar a vida na cruz pela humanidade, porque através do sacrifício, a tua vida é a tua vida pela vida deles. É a vida de Jesus, foi a vida de Jesus, é a vida de Jesus pela nossa vida. E através de nós arrepender-se dos pecados e o recebendo como único Senhor e Salvador da nossa alma, Ele vem e perdoa as nossas transgressões, os nossos pecados, nos lava, nos purifica, nos dá o Espírito Santo e nos salva, meu amigo. Então ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Deus não enviou Jesus para condenar as pessoas. Deus enviou Jesus, sim, meu amigo e minha amiga, para que as pessoas do mundo se arrependessem dos seus pecados e fossem salvos por Ele. Essa é a missão de Deus para com cada um de nós, nos salvar. Mas para Ele nos salvar é necessário que a gente renuncie os nossos pecados, nossos erros, nossos desejos, e venhamos nos render a Ele, sujeitar-nos a Ele, fazer a vontade dEle, viver para agradar a Ele. De caso contrário, a gente está perdido, meu amigo. E Ele diz mais: quem crer nele quem? No Senhor Jesus Cristo. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Olha só que coisa forte. Quem crer no Senhor Jesus Cristo, quem crer, meu amigo e minha amiga, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, quem crer no sacrifício que Ele fez, quem crer nessa palavra, não é condenado, não vai ser condenado. Mas quando a pessoa não crer, e porque não crer, ela não se sujeita a fazer a vontade de Deus obedecendo essa palavra, ele não crer, porque ela não crê, então ela não obedece, e não obedecendo, ela não tem como ter a salvação. Então, meu amigo, porque a pessoa não crê, ela já está condenada, já está condenado ao tormento eterno. E diz assim: quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta,
que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Essa luz que veio ao mundo é o Senhor Jesus Cristo. Ele veio ao mundo, ele deu a vida por todas as pessoas, mas as pessoas amaram mais as coisas desse mundo do que a ele. Então ele diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras maus não sejam reprovadas. E é verdade, quem vive no erro, quem vive na prática do pecado, quem vive nas trevas, fazendo a vontade do diabo, não quer vir para a luz que é Jesus, porque sabe que as suas obras erradas a pessoa vai ter que abandonar, vai ter que renunciar. De caso contrário, não tem como seguir ao Senhor Jesus, servir a Ele, entregar-se a Ele, trazendo consigo uma vida de pecado, de erros, de sujeira. Não, meu amigo, Deus é puro. Deus é puro, minha amiga. E Ele diz assim: porque as suas obras mal serão reprovadas. Aí diz assim: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam vistas, porque são feitas em Deus. Olha só que coisa gloriosa. Quem pratica o bem, quem obedece à palavra de Deus, quem pratica a palavra de Deus, vem para a luz, vem para Jesus, entrega-se a Ele, porque sabe que as suas obras são boas, as suas obras são feitas para a honra e glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Meu amigo e minha amiga, deixa aí o seu like, se inscreve no meu canal, indica mais pessoas, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.